Boa noite. Está entrando no ar o programa Esporte na TV. Com as notícias rapidinhas que temos para passar para vocês. A rodada do Gauchão será toda amanhã, quarta-feira, sendo que os jogos serão às 3 horas. E não esqueçam, até o final do programa, 8 horas, para você dar o palpite no direct do Twitter ou no direct do Instagram para os 4 semifinalistas do Gauchão. Tá valendo uma camiseta de clube oficial. Então, acompanhem agora a entrevista com Itamar Montpellier Pacheco. acabou de marcar. Itamar Pacheco é criador e diretor-geral do site RS Sports. Foi gerente administrativo da Velfar e Horse Bar. Atualmente, trabalha na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Como vocês sabem, nessa fase 2 do programa, depois do nosso programa número 100, a gente objetivou e disse e colocou para vocês. Nós vamos, a partir de agora, trabalhar, lógico, com grandes pessoas que fizeram parte de história e do esporte, de clubes, e que atualmente fazem. A gente teve aí conselheiros, a gente vai ter agora, teve a jogadora do Grêmio, do Inter, no programa feminino, mas também a gente quer das peculiaridades e pessoas de expressão que fazem a outra parte também do esporte. E dentro dessas pessoas, eu tenho o prazer de ter como amigo ainda, há mais de 25 anos, eu tenho ele, o Itamar Pacheco, o famoso Ita, o Ita da Twins de Dois Irmãos, que eu vou começando a dizer, os nossos amigos de Dois Irmãos vão lembrar, que é o proprietário da RS Esportes. Boa noite, Ita, tudo bem? Boa noite, Cláudio, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Um prazer hoje estar aqui, além de acompanhar o programa, né? A gente está sempre ali torcendo por quem está sendo entrevistado, essa visibilidade que o programa dá para quem faz o esporte, para quem é um guerreiro do esporte, como você é, né? Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão acompanhando aí também. Beleza. Obrigado pela benção. É isso que a gente procura também. Aqui a gente quer destacar as pessoas que fazem a mais. Então, Ita, a gente está num período de pandemia e nós estamos comentando um pouco antes de gravar o programa do que eu já falei para vocês em algum dos programas. A gente tem que se reinventar na vida. Muitos sabem da minha história de vida, vão ler no livro que vai vir em frente mais, mas sabem que a gente tem que se reinventar. E o Ita, em 2011, se reinventou, porque ele era, para quem sabe, era o cara da noite, que gerenciava as principais locais que tiveram na região, aí na década de 90, até o final do início de 2010. Né? Ita, conta para nós como foi, até para o público entender, esse teu passado primeiro, e como foi entrar e fazer a RS Sports. Bom, falando um pouquinho lá do passado, né, que é bacana, a gente tem muita história para falar, e principalmente numa cidade que eu gosto tanto. Morei durante 8, 9 anos em Dois Irmãos. Tenho um carinho enorme pela cidade de Dois Irmãos, pelas pessoas de Dois Irmãos. Então, comecei na Twins, trabalhando como garçom, passei a organizar as festas e vi que aquilo ali era uma coisa que me agradava muito. Gosto até hoje, às vezes eu tenho acompanhado algumas lives e eu fico olhando, poderia ser feito assim, poderia ser feito assado, dessa maneira ia ficar mais legal e tal. Então, tenho essa ligação com a noite, vamos dizer assim. Trabalhei muito tempo e passei a ser gerente da Twins, depois proprietário da Twins, com o apoio da Andréia e do Cornélio, né? Que ajudaram muito, André Stoffel e o Cornélio. A comunidade de Dois Irmãos abraçou também a Twins, gostava muito. A gente conseguia trazer para Dois Irmãos pessoas num domingo à noite, pessoas que estavam no litoral, em Capão da Canoa, em Tramandaí. Cláudio frequentava também, né? E lá em 2000... Chegava a 1.500 pessoas. Eu lembro aqueles domingos. A nossa lotação máxima da casa, quando abria as 2 pistas, foi
1.100 pessoas, Cláudio, que era o limite, né? Claro que num giro a gente colocou mais de 1.100 pessoas, mas é aquele negócio. Precisava sair um, a gente botava dois. Aí eu lembro das filas. Eu lembro das filas. Isso no domingo. E era impressionante. Aí os jovens não vão ter noção. Mas domingos, à noite, a festa começava depois das 10. 9h30, 10, começava a agitar. Mas a fila que dava domingos lá dentro é algo impressionante. Eu sempre brinco que dois irmãos, a gente, antes das 9 ali, né, eu chegava cedo, né, a gente chegava cedo, deixar tudo preparado, então a gente chegava ali 6 e poucas, 7 horas, né, para deixar tudo em prontidão, vamos dizer assim. E aí, às vezes, a gente ia ali na rua, o pessoal ficava no centro até as 5h30, 6 horas, né, no centrinho ali, e sumia dali, né, 6h30, começava a escurecer, o pessoal sumia, então a gente ia ali na frente, 8h30, olhava, parecia uma cidade fantasma, não tinha ninguém na rua. 9h30, 15 para as 10, tu abria a porta, já tinha uma fila com 200 pessoas, né? E eram pessoas isso é muito bacana, porque hoje eu tenho amizades ainda, pessoal de Canoas, de Porto Alegre, de São Sebastião do Caí, de Voti. Eu conheci meu grande leque de amizades hoje é em virtude da Twins de dois irmãos, né? Tanto é que depois eu fui morar em Novo Hamburgo, depois de algum tempo eu assumi a Velfarre, depois a Horse, então eu consegui fazer com que essas pessoas se reencontrassem, né? E hoje eu tenho amigos que fui em casamento de pessoas já, de amigos, que se encontraram na Twins em dois irmãos, né? Sim. E para o esporte, um grande amigo que eu tenho é o Alexandre da Fé. Claro. Tive o prazer de conhecê-lo na Twins, e depois a gente foi ser parceiro no site RS Sports. Exato. Aí que foi porque eu lembro que então, já que tu falaste da RS Sports, no final, acho que foi ali no final da Velfarre, ou foi já da outra, que tu fechou as portas, foi que tu abriste a RS Sports. Como é que se deu essa ideia de abrir algo da RS Sports, que hoje é tão conhecido? Vale dos Sinos, e eu vou dizer aqui bem para o público, bem direto, sabe? É muito conhecido Novo Hamburgo para cima, além das competições que nós vamos falar no segundo bloco, para baixo. Bom, o Alexandre trouxe ele para trabalhar comigo na Velfarre, né, por ser uma pessoa de confiança e tal, né, meu braço direito, vamos dizer assim. Então, trabalhei com ele trabalhava comigo na Velfarre, e eu comecei a ver que eu já estava ficando velho, né, Cláudio? A gente vai envelhecendo, né, a gente vai passando os anos. E a gente vai perdendo um pouquinho daquela vontade, daquela empolgação, do tesão pela festa, pela noite. Pô, às vezes, né, eu não sou mais guri, né? Chega sexta-feira de noite e eu pensava assim, pá, trabalhar hoje, né? E quem olha de fora não entende que uma danceteria, um bar, ele funciona de segunda a domingo ou de segunda a sábado. Ele acha que às 10 horas da noite tu vai lá, simplesmente abre a porta e tá pronta a festa. É só botar, a bebida tá gelada, o DJ é bom, a banda tá tocando e é tudo certo e o cara ganha milhões, porque ele faz o cálculo da cerveja que custa, na balada, custa R$12 hoje, eu não sei, porque faz muito tempo que eu não frequento, mas uma long neck, R$12, e no mercado ele paga R$13,80, R$4. Ele pensa assim, pô, mas é muito dinheiro. Não, a gente tinha um trabalho diurno, né, porque a gente tinha algumas pessoas envolvidas durante o dia, abria-se 8 horas, né, da manhã, funcionava até as 11h30 e tal, enfim. Então, trouxe uma equipe para trabalhar comigo, para me dar suporte. E conversando com o Alexandre, um dia eu disse assim, Alexandre, eu tenho vontade de, quando eu parar com a noite, quando eu me desligar um pouquinho da noite, fazer alguma coisa voltada ao esporte amador. Ele disse assim, mas o que nós vamos fazer? É muito complicado, porque a gente não consegue patrocínio. Para conseguir patrocínio para um time é muito difícil, né? E imagina para te conseguir patrocínio para divulgar alguma coisa do esporte amador. Eu disse, cara, a minha ideia é o seguinte, eu tinha os recortes do jornal NH, aqueles futebol de sábado. Sim, né? aquela coluna. Que era muito tradicional, né? Exato. E eu guardava isso, sabe, Cláudio? Porque ali tinha o nome do time, muitas vezes tinha o contato do time, então eu guardava isso, né? Há muito tempo eu guardava. Eu tinha edições de 2 anos guardado, porque já era um projeto que eu tinha. Eu não tinha, era a pessoa que me dizia assim, eu tô junto contigo, eu vou te abraçar, eu vou fazer contigo. E aí eu mostrei aquilo para ele, ele disse assim, cara, eu sou parceiro para fazer. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou montar o projeto, a gente vai trabalhar esse projeto, vamos ver como a gente vai viabilizar ele,
e tu vai ser meu parceiro. E a gente começou, né, montei um site, a gente estudou isso durante uns 6, 7 meses, né? Vai dar, conversamos com o pessoal que criou o site para nós, criou o site, estava pronta a ferramenta e nós começamos a trabalhar exclusivamente com o futebol de sábado, que era a nossa ideia. Manteiga, conhece muito bem, que é de 2 irmãos, né? Conversei com ele, a gente pediu algumas dicas e ele disse assim, Ita, eu vou te apresentar um cara que ele faz a maior competição de futsal do estado do Rio Grande do Sul, né? Tu vai lá porque esse trabalho que tu tá fazendo no sábado à tarde, tu pode fazer nas competições, no futebol amador. E aí eu fui lá, conversei com o Clayton Almeida, que é o coordenador da Copa dos Campeões. Numa primeira edição, a gente conversou com ele e ele disse assim, quanto vai me custar? E eu disse, não vai te custar nada. Daí ele ficou com o pé atrás, né? Pô, vai vir lá de Novo Hamburgo, o outro vai vir lá de 2 irmãos e não vai custar nada. Eu disse, não, nós estamos hoje, nós vamos plantar o nosso trabalho, a gente quer te apresentar o trabalho. Foram 39 rodadas, a primeira competição, né? 3 meses de trabalho. Já teve na primeira, já participou da primeira. A primeira que foi em Esteio. A competição, ela tem... Ela tem a primeira, né? Exato, ela ficou 8 anos em Sapucaia, depois ela foi para Esteio. Tá. Né? Então, nessa primeira edição de Esteio, aliás, na segunda edição de Esteio, quando eu conheci ele, a gente foi lá e mostrou o serviço e tal. Fizemos todo o trabalho, quando terminou a competição, a gente foi da primeira rodada até a última, todos os jogos, não cobramos nada, porque aquilo era um investimento do trabalho, sabe, Cláudio? Claro. E hoje... Plantar o serviço. Né? Exato. Hoje as pessoas pensam o quê? Eu vou abrir uma fábrica de caneca personalizada, né? E ele quer ganhar dinheiro amanhã. Ele quer vender a caneca hoje para ganhar dinheiro amanhã. E não é assim. Um negócio, uma empresa, ela precisa se consolidar no mercado, né? E aí, depois que tu consolida a empresa, aí tu pode... Não estou dizendo que tu não pode pensar em ganhar dinheiro desde sempre. Tu tem que pensar em ganhar dinheiro. Mas tu tem que saber que tu precisa de tempo para que aquilo se reverta em lucro, né? Então, a gente foi trabalhando, foi muito complicado. Tanto é que no meio desse percurso, né, o Alexandre arrumou um outro emprego, né, precisava ter uma renda. E ele disse, então eu não vou conseguir mais. Tal. Eu disse, Alexandre, beleza, te agradeço muito pela nossa parceria, mas isso aqui é uma coisa que eu sei que daqui a 1 ano nós vamos conseguir, né? E realmente o primeiro ano foi difícil, porque a gente tinha que plantar, no segundo ano a gente planta, e hoje, muitas vezes, eu ainda continuo plantando. Hoje, às vezes, o pessoal me liga e fala, tá queria e tal, não sei o quê. Como o esporte amador é um esporte pobre, né? O pessoal não tem recursos, às vezes eu digo, não, eu vou ir lá, vou fazer uma rodada para ti. Tu já conhece o trabalho, mas tu vai ver, tu vai sentir o trabalho. Eu faço 1, 2 rodadas, tu vai sentir o trabalho. A partir do momento que tu disser, ok, o pessoal gostou, tal, aí a gente senta para falar de valores. Eu sempre digo, o negócio tem que ser bom para os 2 lados, tanto para quem está contratando, para quem é contratado. Isso é muito importante, sabe? Isso é fundamental hoje em dia, né, Cláudio? Beleza. Nós vamos rapidinho para o nosso comercial e daí em diante vocês vão identificar como é que foi. Ele plantou, começou a plantar a ideia do projeto já na Copa dos Campeões e vocês vão ver até onde já está esse trabalho todo do Ita Pacheco. Já retornamos após o intervalo. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Com muito orgulho, estamos aí com o meu grande amigo Itamar Pacheco, o Ita. Estamos fazendo o nosso programa. E agora, no segundo bloco,
nós vamos retomar. Ele terminou o primeiro falando da questão como foi essa incursão do RS Sport no Torneio dos Campeões. E foi da primeira forma, foi de uma maneira mais espontânea, mostrar o seu serviço, e se desenvolveu para o que ele vai contar agora em diante nesse desenvolvimento. Vamos lá, Ita. Bom, Cláudio, na Copa dos Campeões ali a gente iniciou fazendo uma maneira mostrar o trabalho, né? Mostrar o que o RS Sport se propunha a fazer pelo esporte amador. Logo depois dessa primeira participação na Copa dos Campeões, a gente fez a cobertura no Aberto do Soberano, né? Que é o segundo campeonato, vamos dizer assim, de maior visibilidade, né? Do esporte amador de futsal. É intitulado como o maior campeonato da Encosta da Serra, né? Pois é. Do Ricardo Elias, né? Que é o coordenador da competição. E dali em diante o RS Sport foi deslanchando, né? A gente passou a fazer campeonatos municipais, coberturas em municipais, voltamos a fazer a Copa dos Campeões no ano seguinte, e hoje o RS Sport ele é o veículo oficial dessas duas competições, né? A cobertura oficial das duas competições, das duas maiores competições a nível estadual, né? No futsal. E a gente faz alguns trabalhos também para municípios, né? Desde a gente trabalha de Porto Alegre até a região da Serra, né? De Porto Alegre a Gramado. Acho que hoje a gente deve atender uns 12 a 15 municípios, né? A gente faz cobertura. Eu até vou lembrar que eu contando aqui, eu contei 14, então é por aí que bate tem alguns aí que eu esqueci, Águas Claras, por exemplo, né? Que é longe pra caramba, né? E a gente atende também, então tem vários municípios, né? E isso é reflexo da confiança que as pessoas têm no trabalho do RS Sports, né? Um trabalho que a gente sempre procura, eu sempre digo assim, e eu aprendi isso com o tempo, que a gente trabalha no esporte amador, mas não é porque a gente trabalha no amador que a gente tem que ser amador. Exato. Né? A gente tem que ter um trabalho o mais perto do profissional possível, né? E é isso que a gente vem implementando e trazendo dentro do RS Sports. Na primeira parte, a gente iniciou falando como era a tua estrutura, mas acho que é bom até para o pessoal ter um pouco mais de noção, porque quem acompanha o teu trabalho sabe, mas muita gente que vai assistir e vai relembrar talvez do Ita Twins, hoje a estrutura toda que compõe o RS Sports. Acho que é bom falar um pouco isso. A gente começou, eu sempre brinco que a gente começou fazendo as fotos numa TechPix, né? A gente ia lá, fazia as fotos e tal, depois olhava, disse, mas isso aqui não tá igual, né? Não tá no nível que eu quero chegar, não tá a nível RBS TV, não tá a nível Record, Bandeirantes. Claro que para chegar nesse nível ainda a gente vai trabalhar muito, vai evoluir muito, mas esse é uma coisa que eu sempre me espelho, né? A gente sempre busca, assim, Sport TV é um dos canais, um dos melhores canais de esportes que a gente tem, no meu ver, né? Então, eu me espelho muito neles. O que eles estão fazendo, que é inovar e tal. E aí, eu tento aproximar o meu valor de orçamento perto daquilo que eles produzem, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente busca muito a qualidade, né, Cláudio? Então, a gente vai sempre com equipamentos cada vez mais novos, cada vez mais modernos. Isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal não tem noção. Porque uma máquina fotográfica hoje custa em torno de... Uma máquina de média para boa custa em torno de R$5.000. Sim. Uma máquina. Uma lente mais ou menos... Uma lente mais ou menos custa R$2.000, R$3.000, né? E às vezes a gente cobre no mesmo dia 3, 4 eventos, né? 3, 4 competições que são simultâneas e tem que ter uma máquina em cada evento, tem que ter uma pessoa em cada evento, né? Então a gente vem buscando essa evolução, né? Hoje a gente faz as transmissões, né? Os jogos, a gente transmite os jogos. Quando a gente pega um campeonato, a gente procura fazer do primeiro ao último jogo, né? Todos os jogos da competição, com transmissões, com fotos, com matérias, sempre mostrando tudo aquilo que a competição oferece para quem participa e para quem acompanha, né? Então, isso é muito importante. E a gente começou, assim como a gente começou as fotos fazendo com uma câmerazinha mais ou menos, eu comecei as transmissões fazendo com o celular, né? A gente estava com o celular ali na beira da quadra e o pessoal me mandando no WhatsApp, Ita, quanto é que tá o jogo? Ita, quanto tá o jogo? Como tá o jogo? Quem tá ganhando? Quem tá na... Aí eu disse, mas eu vou ter que fazer um jeito de informar essas pessoas ao mesmo tempo, porque eu não conseguia tirar foto, eu estava mais respondendo o WhatsApp, né? Então a gente começou fazendo um takezinho de 3 minutos dos últimos minutos do primeiro tempo, depois do final do jogo, uma entrevista rápida ali de celular mesmo, uma coisa bem amadora. E aí eu sempre tenho isso comigo. Depois que a gente faz uma transmissão, depois que a gente faz um trabalho, eu busco acompanhar esse trabalho. Como é que ficou? Eu sento lá, às vezes eu faço
3 jogos numa noite, né? Numa transmissão eu faço 3 jogos, e aí eu sento e pego, não, vou olhar o segundo jogo e vou tirar o que eu errei, o que eu acertei, como a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. Então, a gente tem sempre essa preocupação. E aí eu fui olhar as transmissões que a gente fazia pelo celular e disse, isso aqui está muito ruim, a gente tem que melhorar. E aí vem compra de equipamento, programas, agora a gente está buscando um novo programa para transmitir os jogos, né? E isso eu tenho que enaltecer também ao pessoal que trabalha comigo, que me dá esse suporte, porque às vezes eu não tenho, eu digo assim, eu quero fazer tal coisa. E aí eles dizem, eita, para fazer tal coisa a gente precisa de 10 mil reais. Eu disse, não, eu quero fazer tal coisa e eu só tenho 1.000. E eles vão atrás, eles buscam para que a gente se aproxime daquilo, sabe, Cláudio? Isso é muito importante. Então, agradecer a toda a equipe do RS Sport. Hoje a gente trabalha fixo com 8 pessoas, né, me assessorando. Eu ia te perguntar, isso que eu ia te dizer. É um grupo grande que abrange essas cidades, boa parte dessas cidades, né? Exatamente. Então, a gente tem hoje 8 pessoas trabalhando no RS Sports, que são os meus braços, vamos dizer assim, né? Que a gente também não consegue fazer nada sozinho, né, Cláudio? A gente tem que sempre buscar parceiros para tudo, né? Na vida, em geral. Vida. E hoje, a novidade do programa do site RS Sports é que a gente conseguiu implementar dentro do site RS Sports o programa Balanço Esportivo, né? É um programa que já tem há 7 anos. Ele funcionava na Rádio Imperial, né, de Nova Petrópolis, um programa com uma audiência incrível. E hoje, em virtude das lives, de ser uma coisa mais rápida, eles acabaram saindo da Rádio Imperial e migraram para o site RS Sports. Então, todos os domingos à noite, a gente tem um programa que vai ao ar na página do RS Sports, na página do Balanço Esportivo, que é um programa de web, né? Tipo uma web TV, que traz entrevistas, informações. Agora não tem muita informação do esporte devido à pandemia, mas trabalha muito com entrevistas. E mesmo nesse período de pandemia, a gente chegou, acho que ao 20º programa, 21º programa, se não estiver enganado, 21º programa, mesmo com a pandemia, fazendo entrevista, trazendo a história de pessoas, assim como tu faz, né, muito bem, contando um pouco sobre esse lado do esporte amador que muitas vezes não tem visibilidade, né, Cláudio? Sim. É o mesmo horário que tinha na Imperial, porque eu vi que a Marley foi entrevistada esses tempos, né, a nossa corredora. Sim, exato. Ela até passou pelo programa também, né? Isso, exatamente. Isso. O programa ele vai ao ar às 20 horas, né? A partir das 20 horas, todos os domingos, das 20 às 21h45. São 1h45 de programa. Então, e fazer dá-lhe conteúdo. Todos os domingos, né? Live não é pouca coisa, realmente é bastante serviço. Além disso, né, eu sei, e a gente conversa um pouco mais de bastidores, tu sempre procura te especializar, e até um pouquinho antes da pandemia, acho que foi 1 ou 2 semanas antes de parar tudo, a gente se encontrou numa reunião lá na secretaria, dentro do grupo da Assembleia de Estudos do Aprimoramento do Esporte, lembra? Sim. Que tu trabalha junto com o ISUR, né? Sim. Então, acho que nós estamos tendo que se aproximar perto do final do programa, mas acho que antes da mensagem eu queria que tu falasse nessa questão dos teus objetivos em relação tanto à própria RS Sport quanto à tua questão de carreira profissional. Bom, Cláudio, quanto ao RS, hoje eu tenho outras pessoas que tomam conta, né? Que esse grupo que conduz o RS, hoje eu fico muito mais à frente, eu sempre digo assim, eu fico supervisionando, né? Dou umas dicas, uns pitacos, e faço a parte das transmissões, que é à noite, né? Então, tipo, eles montam a agenda, trabalham e hoje tu vai para Nova Petrópolis, amanhã tu vai para Presidente Lucena, né? Vai transmitir tal jogo às 9 horas, enfim. Eles fazem essa assessoria para que eu possa organizar as coisas. E hoje a minha função é de assessor do deputado Surcó, né, de Novo Hamburgo. A gente tem dentro do gabinete, a minha área é a área esportiva, né? Nesse encontro a gente estava debatendo sobre como melhorar o esporte amador, né? E busquei algumas, quando eu fui contratado, quando eu fui convidado a compor o gabinete, eu busquei me especializar, né? Fiz um curso agora há pouco de captação de recursos, né? E Sim. Agora, passando essa pandemia, a gente vai buscar novamente aprimoramento. Estamos tentando organizar, fazer com que... Porque a verba, ela existe, sabe, Cláudio? A verba existe, sabe muito Sim. bem. Só que as pessoas, as equipes, muitas vezes não estão capacitadas a buscar essa verba. Então, o que a gente vem buscar? A gente vai tentar capacitar essas pessoas, né? Essas escolinhas. O JR é um exemplo
maravilhoso, né? O JR é o melhor exemplo de como fazer isso. Então, deixa eu só ligar aqui. O JR, eu vou dizer, lá no início, quando começou a história das captações, foi quando recém tinha saído do segundo acidente, a gente começou a estudar para dar os passos para os outros, porque eu não conseguia ainda ter, mas eles tiveram que trazer pessoas que foram se especializando para chegar, porque hoje, 7 anos de projeto com dinheiro captado, né? Hoje o JR é referência não só na nossa região, né, na região metropolitana, mas a nível estadual, né? O JR é uma das poucas equipes que tem o apoio da Sport TV. Pois é. Né? E para uma equipe amadora, né, uma equipe que hoje o JR está voltando nesse ano, ia voltar com a categoria sub-20, né, que trabalha especificamente as categorias de base, né, uma equipe ter uma parceria com a Universidade Fevale, com o Banrisul, com o Sport TV, empresas grandes, né, isso é muito complicado. Então, isso só vem a ressaltar o trabalho deles, que é um trabalho correto, né, um trabalho muito bem feito, por sinal, e aí ele tem a capacidade de conseguir recursos. Então, é isso que a gente quer passar. A gente sempre usa e sempre cita a equipe do JR como exemplo para as outras, né? Porque às vezes o pessoal acha, não, vou pegar o recurso, vou lá preencher um papel e entrego. Não, tem todo um trabalho por trás, tem um trabalho de escritório de contabilidade, tem toda uma estrutura montada para que lá no final o patrocinador, a empresa, vá lá e banque e ajude, né? Porque o dinheiro existe, são mais de 20 milhões que fica lá no governo esperando o projeto. Ano passado a gente é 457 municípios, se eu não estiver enganado, 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul. A gente teve 70 projetos apresentados, né? Então a gente não chega a um projeto por município. Isso é quase inacreditável, né? Mas né, a gente tem que buscar que cada ano tenha mais projetos, porque muitas vezes a verba fica lá parada. Em 60, 70 projetos foram destinados 4, 5 milhões de reais. Então, sobrou 15. Pô, vamos usar esses 15 milhões e vamos usar isso aí dentro do esporte, que eu sempre digo que é educação em primeiro lugar e logo depois vem o esporte. Essa é a maneira da gente conseguir mudar um pouco esse nosso patamar dessa nossa juventude, sabe, Cláudio? Pegar na base ali, porque enquanto a criança está ali jogando futebol, está praticando um esporte, ela não está na rua, não está fazendo outras coisas, né, Cláudio? Perfeito, show de bola aí. Programa sensacional, muito bom, muito conteúdo, mostramos muita coisa que o nosso pessoal conhece, mas muito mais do que tu já estás alcançando com a RS Sport. Mas eu queria uma mensagem final tua, para a gente poder encerrar com muita alegria esse programa. Bom, Cláudio, primeiramente agradecer pelo convite, né? E aquilo que a gente sempre fala, e já te falei algumas vezes, sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa, a gente tenta buscar fazer o melhor. Porque tem pessoas que se espelham na gente e a gente muitas vezes não sabe. Tu é um cara que eu admiro muito, né? Já falei algumas vezes. Tenho como exemplo, né, de superação de vida, de se reinventar, sempre buscar algo novo. E eu espero que as pessoas busquem isso. Muitas vezes, na primeira dificuldade, a gente desiste, né? Pô, a primeira dificuldade, o cara vai ali, baixa a cabeça e fala, isso aqui não vai dar certo, e acaba desistindo. E, às vezes, precisava um passo a mais, sabe? Era um passo a mais alguém que chegasse e desse um tapinha nas costas, e disse, vamos lá que vai dar certo. Então, buscar, não desistir, sabe? Deixar para desistir quando realmente tu fez e não deu certo, sabe? Olhar para trás e dizer assim, pô, não deu certo, mas eu dei o meu melhor. Então, isso a gente tem que buscar sempre, sabe? Sempre buscar o melhor, sempre tentar fazer da melhor maneira possível. Então, é mais ou menos isso que eu busco para minha vida, sabe, Paulo? Muito bem, sensacional. Lindo, obrigado pela menção, agradeço. E eu que agradeço teres participado do programa, mostrando aí para a nossa região tudo de bom que a gente tem e tudo que tem realizado com muita alegria e com muita qualidade. Obrigado. Dessa forma, encerramos mais um programa Esporte na TV. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Programa sempre das 19h30, 20 horas, canal 14 da NET, aqui em Novo Hamburgo, e sempre pelo Facebook e YouTube da Vale TV. Agradecemos a todos e continue agora com a programação da Vale TV.